Ramon, Se tem uma posição agora que a gente pode falar, encher o peito para dizer, né? Estufar, é a lateral esquerda, porque a gente tem Bernabé comprado e a gente esperava que ia conseguir o Ramon por empréstimo. Mas, não. O Inter está comprando em definitivo o lateral esquerdo de 23 anos do Olympiacos da Grécia. Inclusive, daqui a pouquinho, agora à tarde, ele deve já, inclusive, estar pousando aqui em Porto Alegre na partida contra a Avenida. Inclusive, deve estar assistindo já no estádio Beira-Rio. E a expectativa é que para o Clássico Grenal ele esteja já à disposição do Roger Machado, contrato de 3 temporadas. Tu vai me perguntar quanto que o Inter está pagando pelo Ramon. Os valores ainda não foram revelados, mas a gente lembra que o Botafogo, há muito pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, fez uma proposta de 1,5 milhão de euros. Então, no mínimo, vai girar em torno desse valor a negociação, com o Inter também pegando uma porcentagem, o Flamengo tinha 30% desse negócio, mas é um lateral esquerdo de 23 anos, surgiu no Flamengo, do Flamengo passou pelo Red Bull Bragantino, depois o Espanhol da Espanha, depois foi por empréstimo ao Cuiabá, nesse meio tempo foi vendido ao Olympiacos da Grécia, ficou por empréstimo 2 anos consecutivos no Cuiabá e agora chega ao Internacional. Na temporada teve 48 jogos, não teve nenhuma lesão, com 2 gols e 4 assistências. Esses são os números do Ramon. Peguei algumas informações da galera lá do Cuiabá e eles me disseram assim, ó, é um lateral esquerdo para compor elenco. Ele não vai comprometer, ele não é um cara assim que vai cruzar bem, que vai fazer muitas assistências, que é um cara muito técnico, que é um lateral esquerdo exuberante como o Bernabé. Não é esse cara. Mas ele é um jogador que defensivamente ele é muito bom, tanto que foi o 4º melhor lateral esquerdo do Brasileirão em quesito de desarmes e interceptação, mas é um lateral esquerdo que ofensivamente não entrega tanto. Mas o Cão, pelo menos, diferente do René, segundo o que me passaram, é um jogador que não compromete. é isso que a gente precisa de um lateral esquerdo reserva, o cara diferenciado, o cara que tem a bola no corpo, o cara que foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, a gente já tem, que era a grande contratação da temporada. Bernabé, Alexandre Bernabé, ele já é nosso. A gente já tem o titular, a gente precisa disso, de um lateral reserva confiável. Um cara que possa chegar e fazer o feijão com arroz no momento em que a gente não tiver o Bernabé à disposição, né? Porque, cara, a gente hoje tá vendo uma janela do Internacional muito diferente da que foi ano passado. Ano passado a gente foi em grandes nomes, a gente foi em negócios com jogadores de alto cacife, de hierarquia, né? Como a gente ouviu durante bastante tempo aí. Lucas Alário, que acabou não dando certo. Rafael Borré, um jogador que segue sendo muito importante para o Inter titular. O Fernando, né, também outro jogador muito importante. Enfim, esse ano a gente sabia que a nossa janela de transferência seria muito mais discreta. Só que a gente hoje tem prioridades muito grandes para 2 posições, zagueiro e lateral. Na lateral esquerda a gente precisava só ficar com o Bernabé. Eu digo só como se fosse algo simples, a gente viu que não foi tão simples. Mas a gente já cumpriu essa, foi o grande alívio. Ufa, passou, agora era o reserva que a gente precisava, conseguimos o reserva. Tem o guri da base que já jogou, que já entrou. E é claro, não tem como fazer uma análise do Pablo, a gente viu muito pouco do Pablo. A gente percebe o evidente, o Pablo não é um fenômeno que entrou e encantou todo mundo. Mas eu também não acho que o Pablo é um desastre. O Pablo é um garoto jovem que tá ali e pode ser, né, que ganhe em outro momento alguma oportunidade no banco de reservas ali e tal, entrando em algum jogo quando o Bernabé não tiver. A gente tem que lembrar que a gente tem 3 competições muito importantes para jogar além do Gauchão: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então, no Brasileirão, é bem provável que a gente veja o Ramon jogando, que a gente veja o Pablo no banco de reservas. Aí tá legal. Eu tô tranquilo com a lateral esquerda, Tânia. Eu tô tranquilaço. Bernabé é nosso titular, Ramon chegando para ser o reserva e Pablo ali aproveitando as oportunidades e criando essa casca para quem sabe no meio do ano aí já tá mostrando mais seu futebol, já tá mais solto, quem sabe ano que vem tá se apresentando já como um jogador pronto, né? Mas o que me preocupa é a lateral direita, o que preocupa todo mundo aqui na torcida do Inter. O Ian Laje tá falando aqui, improvisa na direita, então, né? Se o cara não compromete, se o cara... Ele teve uma partida na carreira como lateral direito. E aí o Matheus Baião falou, precisamos de um lateral direito e um zagueiro titular. É isso que a gente precisa. O Dr. Hannibal falou, se for para trazer o Mariano, de 38 anos, que tragam então o Rodinei, que também é do Olympiacos. Mas, gurizada, se desse para trazer o Rodinei, o Inter trazia o Rodinei tá jogando bola pra caramba.
Vem de uma baita temporada, o Rodinei virou um jogador caro, cara. O Rodinei não é a mesma coisa de quando o Inter trouxe ele em 2020, que terminou aquele Brasileirão jogando muito bem, terminou em alta, no Flamengo fazendo gol de título de Copa do Brasil depois, né? E terminou bem no Flamengo, tanto que vai pro Olympiacos, é campeão com o Olympiacos, é adorado pela torcida, virou um jogador caro, o Rodinei. A gente não consegue contratar ele. A grande questão dessa contratação do Ramon é os valores, né? A gente não tem ainda as informações dos valores, isso talvez possa me assustar um pouco, né? Ainda mais que é um lateral esquerdo reserva. De resto, é uma boa contratação que o Inter faz. E até falar com o Gabriel, porque ontem a gente estava assistindo o vídeo, o highlights, né, do Ramon, e em termos de característica... No teu canal? No teu canal? Sim. Fala o horário da live aí pro pessoal acompanhar o teu canal lá, cara. Sempre das 7 às 8 a gente tem live, eu e o Gabriel lá. Sempre que possível, né? No canal do TN. Perfeito. Mas só para pegar em termos de característica, né? Um biotipo, assim, fisicamente do Ramon. Um cara muito forte, fisicamente tem uma certa velocidade, mas ele lembra, assim, dado momento o próprio Moisés. É um jogador que, inclusive, foi lateral esquerdo, agora pegando um dado negativo dele, tá? Foi o jogador com mais cartões amarelos da lateral esquerda no Brasileirão do ano passado. Ele é um jogador muito faltoso. É um jogador que bate bastante. Bate. Ele tem essa característica em prol dele. Não sei se positivo ou negativo. Mas ele é um jogador que não teve erros defensivos, pelo menos no Brasileirão, né? Apesar do Cuiabá ter sido rebaixado, ele não foi um destaque negativo.